Olá, meus amigos, boa noite. Mais uma semana iniciando, hoje 22 de junho de 2020 e novamente estamos aqui com os nossos estudos, nossas reflexões. Então, que possamos agradecer esta oportunidade que estamos tendo de partilhar com todos os companheiros, né? Isso que nós estamos vivendo aqui. Que bom que já estamos vendo aqui Tânia, Terezinha, Célia, Júlio, são muitos que já estão participando conosco. Vamos ver se nós acertamos apenas o nosso computador aqui, para termos uma visão maior de todas as situações que estamos apresentando na noite de hoje. Ok, estamos aqui com todos. Boa noite, boa noite, boa noite. É isso aí, amigos. Que seja verdadeiramente uma noite de paz, de alegria, onde esses coraçõezinhos e esses positivos vão nos enchendo de esperança, de alegria o coração. Então agradecemos muito a Deus, agradecemos a Jesus, aos amigos espirituais que têm nos amparado, que têm nos assistido, nos iluminado, nos fazendo ter as melhores reflexões sobre os ensinos que temos recebido. E assim podemos então colocar em nossas vidas, nosso próprio existir, a condição maior de estarmos aproveitando ao máximo esses ensinos que Jesus nos trouxe, que os espíritos amigos nos trouxeram, a fim de que possamos caminhar com mais alegria, com mais segurança, com mais esperança no coração. Tenhamos uma noite de paz, uma noite de alegria. Então, boa noite ao nosso amigo Tiago, Silvio, Terezinha, Beth, Tânia. Vamos ver o pessoal aqui. Célia, Marco Antônio, Júlio César, Eliane, Mariane, Mariângela, Michele, Eliane Moura. Que bom, boa noite a todos, sim, que Deus nos abençoe. Vamos lá, essa noite, nas segundas-feiras, nós temos reservado para a obra Nosso Lar, livro de André Luiz, o primeiro da chamada série André Luiz, através da psicografia de Chico Xavier. E nós vimos a introdução, vimos a mensagem de André Luiz aos amigos e vimos então o capítulo 1º e 2º da obra. No capítulo 2º, primeiro ele relata o lugar em que se encontra logo após a desencarnação e as dificuldades daquele ambiente onde ele está. No 2º capítulo, nós vamos ver o socorro que lhe é oferecido e a sua condução à colônia espiritual Nosso Lar. Então, André Luiz chega até a colônia, é ajudado por aqueles médicos e enfermeiros que lá estão. Agora ele está reconfortado, ele está reanimado. E por conta disso, naquele dia em que ele lá chega, ele deseja participar, porque há uma prece, todo entardecer, 6 horas da tarde, existe uma prece, uma oração coletiva, né? Por conta disso, então, ele deseja ir àquela prece. O enfermeiro explica que aquela música que eles estão ouvindo naquele momento está chamando todos para a prece. Então, meus amigos, nós vamos ver nesse capítulo 3º, que vai tratar exatamente disso, da oração coletiva. E a obra nos diz assim, que embora transportado à maneira de um ferido comum, como ele se encontrava, eu deslobriguei o conforto que se desdobrava à minha vista, o quadro confortante. Então ele observava um local muito belo, muito limpo, muito iluminado, um verdadeiro templo. Eles estavam parados pelo enfermeiro e compareceram à prece coletiva. Vamos lá, Rosângela, Marcos Abud, Márcia, Gilda, Anitta, Rose, Maria de Lourdes. É uma alegria quando estamos juntos assim, coração a coração. Nós precisamos tanto disso, nós precisamos de aconchego, nós precisamos de presença amiga, porque é isso que nos dá força de seguirmos adiante sempre. André Luiz observa naquele ambiente Clarencio, porque ele vê
aqueles homens de espíritos mais nobres, colocados à frente no templo, e ele vê Clarencio, que era quem ele identificava, porque foi quem o socorreu naquela região conflituosa em que ele se encontrava e permaneceu por algum tempo. Clarencio se apoiava em um cajado de uma substância luminosa. Vejam que existem matérias ou materiais no mundo espiritual, eu gosto mais de usar a palavra da Dona Ivone do Amaral Pereira, no mundo invisível. Nós temos um mundo visível aos nossos olhos, que temos a capacidade de enxergar, mas existe uma parcela, ou uma grande parcela desse nosso mundo por inteiro, desse condomínio chamado Terra, que nós não visualizamos com os nossos olhos, eles não conseguem captar essas imagens. Mas é uma realidade espiritual. Então, a matéria que constrói aquilo, mas ele não está identificando que tipo de matéria. Então ele diz, ele se apoiava em um cajado de substância luminosa. Ele não sabia nem dizer o que era, que material era aquele, do qual era feito aquele cajado que Clarencio se apoiava, mas apenas ele percebia que era uma matéria luminosa. Deteve-se à frente de grande porta, encravada em altos muros. Na chegada, eles estão chegando em nosso lar, ele todo o socorro vai chegar ali. É interessante, porque nós vamos ver que nosso lar é uma colônia espiritual cercada por altos muros. Por que cercar uma colônia espiritual? Qual a razão de observarmos uma colônia, uma cidadela, uma cidade, um bairro, um local como um grande condomínio todo fechado? Sinal que havia algum perigo externo, alguma coisa que eles não gostariam que invadisse ali o seu ambiente. Então, nosso lar é um local assim, todo fechado, com uma grande porta encravada nos muros, um grande portal encravado nos muros. Existem muros e existem portas, porque aquilo que aos nossos olhos é algo tão fugaz, é o invisível, como chamamos, uma matéria tão sutil, para aqueles que lá se encontram é tão densa quanto aqui para nós o meio material que vivemos. É compatível com a densidade do corpo espiritual a matéria daquele habitat, assim como é compatível com a densidade do nosso corpo espiritual a matéria do planeta que estamos habitando, que compõe todas as nossas coisas. O Rogério pediu falar o nome da Doca. Rogério, é que às vezes a gente não olha, vocês percebem que eu viro a cabeça, porque tem que olhar no computador quem está entrando, mas a Doca é uma grande amiga e nós ficamos felizes de saber que ela está conosco. A Silvia, que bom, Silvia, nós, saudades da família, né? Vladimir, Rogério, Michele, Márcia, nós agradecemos muito. Então, quando a gente vê essa realidade e falando nós vamos ver que isso é algo de todo sempre. Nos relatos bíblicos, nós vamos ver quando se fala de carruagem de fogo nos céus, de Jesus falando, o meu reino não é deste mundo, dizendo que havia um reino. Se há um reino, há edificações, há locais melhores do que aqueles que nós conhecemos. Então essas são as realidades, tanto boas como ruins. Se há o Hades, que é uma zona difícil, que para nós chamaríamos umbral, mas é o próprio Hades de sofrimento e dor. Então existe uma realidade espiritual que as religiões vêm trazendo, nomenclaturando conforme o seu entendimento, mas a realidade é uma só. E está relatando. E interessante, dizendo que esses altos muros eram cercados de flores graciosas, trepadeiras floridas e graciosas. É aquilo que nós vemos muitas vezes, relatos de
aparição de algum santo e a pessoa dizer que caiu como pétalas de rosas. Alguém viu pétalas de rosas. Nós vamos ver essa vida, essa matéria que existe. E aqui ele narra trepadeiras floridas e graciosas. E ele tinha saído de um local difícil e escuro. Tateando um ponto da muralha, fez portões, essas muralhas, onde a pessoa precisa digitar hoje um código ou ter uma identificação digital para que se abra aquele portão. Então já era uma realidade que estava ali existindo, através da qual penetramos silenciosos. Uma característica da espiritualidade superior é a tranquilidade, é a calma, é o silêncio, é a boa música, é a alegria limpa. A alegria, sim, efusiva, alegre, festeira, feliz, mas é aquela coisa sem algazarra, sem gritaria. Então eles penetraram assim. E uma branda claridade, gracioso foco de luz, dava a ideia de um pôr do sol. Ele está usando o que ele já conhecia. O que é que nós conhecemos? Um pôr do sol, um nascer do sol. E poderíamos ver algo que não seria exatamente o pôr do sol como estamos habituados a ver, mas que nos daria a ideia de. E não tem outra descrição, porque qualquer coisa que a gente queira identificar vai ser sempre com base naquilo que conhecemos. Então nós vamos ver os relatos dizendo, né, anjos do céu cercados de luz, uma bola de fogo, como um sol descendo sobre a terra. São as nossas identificações para as coisas desse invisível, deste mundo espiritual, dessas esferas superiores de espiritualidade. Preciosas construções em extensos jardins. Em música, a ideia de estar junto ao Senhor, a ideia de verdadeiros palácios, de locais belos onde o Senhor estaria, são talvez reminiscências do nosso aprendizado ou das certezas que trazemos na alma. Não sabemos, mas vejam, existem então preciosas construções. Quer dizer, André Luiz identificava umas construções belíssimas, diferente daquilo que ele estava até habituado no Rio de Janeiro. Ele via como construção, mas era algo de chamar a atenção. E mais, em extensos jardins, a natureza próxima de nós, ela traz sempre boas energias. Então, se não podemos ter extensos jardins em nossas casas, nós podemos ter uma floreira, nós podemos ter um arranjo de flores, nós podemos ter pequenos jardins, vasinhos por todo lado. Isso traz vida. Isso é um congraçamento entre o ser humano e o reino inferior vegetal, que traz energias saudáveis para todos nós. Então, nós vemos, André Luiz saiu do local ruim e está descrevendo essas belezas agora aqui para nós. Alexandre, Rosa, Michele, Luísa, boa noite a todos. Chegada então aquela equipe socorrista com André Luiz, eles chegaram num edifício, André Luiz diz, semelhante a um hospital terreno. Ora, ele era médico, ele trabalhava em hospitais. E ele diz semelhante a um hospital, mas que, em linhas gerais, parecia-se com um hospital terreno. Talvez fosse algo muito melhor do que aquilo que na década de 30 existia em termos de construção hospitalar. Talvez algo que para ele seria futurista e ele não saberia dizer a realidade. Mas ele diz, olha, cheguei num local que parecia um hospital terreno, semelhante a um hospital terreno. Dois jovens envergando túnicas
o conduziam em um leito de emergência. André Luiz fala em leito de emergência, o que hoje nós poderíamos chamar de uma maca com rodinhas, 2 enfermeiros transportando um paciente. Ele não tinha essa identificação ainda, mas ele entendia como um leito de emergência. Guardem o nosso tutelado no pavilhão da direita. Esperam agora por mim. Amanhã cedo voltarei a vê-lo, disse Clarencio. Então Clarencio determinou a condição para que André Luiz fosse socorrido, fosse conduzido a um local de tratamento dentro daquele hospital e que no dia seguinte ele voltaria a vê-lo, porque agora, diz ele, esperam por mim. Era a hora da prece e ele precisava participar dessa oração. Então, André Luiz vai ser acomodado. Qual era o sentimento dele naquele instante? Relata ele: gratidão. O primeiro grande sentimento. Imagine uma pessoa em sofrimento, em dores, em padecimento. Gratidão por quem a socorreu. Então, gratidão. Acomodação em amplo e confortável aposento, ricamente mobiliado. Ele foi colocado num quarto de hospital que ele não estava verdadeiramente acostumado. Ele estava acostumado com enfermarias mais simples, quartos mais simples, menores, e ali era um quarto amplo, confortável e ricamente mobiliado. Quer dizer, era um ambiente digno para que ele fosse atendido. Aí ele foi colocado em um leito acolhedor, uma cama confortável. Então ele estava todo socorrido, amparado pelos amigos espirituais, trazido para um local melhor para que ele pudesse verdadeiramente ser tratado ali. Cazu, Valdemir, Laura, Gisele, boa noite. Estamos juntos sempre. Amigos, por quem sois? Disse ele aos enfermeiros. Ele não sabia quem era aquela gente. Ele não tinha noção de nada disso. Amigos, por quem sois? Explicai-me em que novo mundo me encontro. Ele sentia tudo, ele via tudo, ele recebia toda a ajuda e não conhecia aquelas pessoas, mas percebia que era um local diferente. De que estrela me vem agora esta luz confortadora e brilhante? Ele estava num quarto arejado, iluminado. Lembrem-se que é um pouco antes do pôr do sol. Então o sol estava no ocaso e aquela luz inundava o quarto que ele estava, mas ele não sabia onde estava. Então ele pergunta: de que estrela me vem? Porque a estrela manda a luz para nós. O sol é a nossa estrela de quinta grandeza. Seria o sol? Seria essa estrela? Onde ele estava? Que ele não identificava construções, ele não conhecia, estava deslumbrado com tudo aquilo. Estamos nas esferas espirituais vizinhas da Terra. E o sol que nos ilumina neste momento é o mesmo que nos vivificava o corpo físico. Olha que coisa maravilhosa! Então, se nós temos o sol iluminando a Terra, as dimensões espirituais estão em redor da Terra, por isso a Terra é um grande condomínio. A crosta terrena em que nós estamos pisando é apenas uma das esferas deste condomínio, um dos departamentos deste condomínio. A luz que ele via era a mesma do sol. Era a mesma luz que vivificava o corpo físico, ou seja, dava vida. Olha como o sol é importante para nós. Daí, hoje, o nosso conhecimento da ciência nos permite entender da questão da vitamina D, do tomar sol, o quanto é importante para a vida física. Nós precisamos desse sol. Então, uma das grandes dificuldades desse momento de isolamento que estamos vivendo é que as pessoas estão carentes dessa vitamina D
e desse trabalho que o sol faz, liberando tudo isso no nosso corpo físico e nos enchendo de vigor. Então, verdadeiramente, a vida para nós, para os vegetais, para os animais, depende do sol. O sol é a fonte de vida para todos nós. Vamos ver aqui Cidinha, cheia de planetas e estrelas, uma delícia. Marilda, Gisele. Vamos então seguindo as descrições que André Luiz está fazendo. Aqui, a percepção visual, dizia ele, é muito mais rica. Então, coisas que aqui nós não conseguimos ver, valorizar, perceber, não vemos nuances muito bem de cores, não identificamos a beleza das coisas. Uma amiga, certa vez, ela estava estudando pintura e disse assim, porque eu comentava, eu gosto muito de ter o verde por perto de mim. Quando eu falo verde, estou falando de plantas, de vegetais, das várias tonalidades de verde. E aí ela falou assim, você sabe que tem mais de 360 tonalidades de verde? Os nossos olhos não veem tudo isso. Ou não detalhamos, não identificamos com perfeição. Claro que existem aqueles que têm uma capacidade maior de ver e olham esses detalhes. Assim como o verde teria esses detalhes, nós vamos ver para o azul, para o amarelo, para o vermelho, enfim, as cores se multiplicam e na natureza muito mais. E nós não percebemos, a nossa acuidade visual não está treinada para isso. E muito menos para perceber esse invisível que nos é trazido. E ele disse aqui, a percepção visual, muito inteligente André Luiz, muito detalhista nisso, é muito mais rica. Quer dizer, ele conseguia visualizar coisas, tons, brilhos, luzes, que até então, detalhes que ele não havia prestado atenção na Terra, ou talvez não tivesse nem encontrado. A estrela que o Senhor acendeu para os nossos trabalhos terrestres, referindo-se ao Sol, é mais preciosa e bela do que supomos quando no círculo carnal. A gente não valoriza. O Sol todas as manhãs está para nós, né? Cumprindo o papel dele, clareando as 12 horas das 24 do nosso dia. E nós não olhamos para o céu, não percebemos a beleza. Agora nós temos tido umas tardes muito bonitas e as pessoas andam tirando fotos dessas tardes e postando as cores do céu. É uma coisa maravilhosa, não tem pintor capaz de retratar exatamente a grande obra do Criador. E o sol está ali, e André Luiz disse assim, a grande estrela que o Senhor acendeu para os nossos trabalhos. É mais preciosa e bela do que supomos quando no círculo carnal. Quer dizer, talvez o brilho muito maior, muito mais intenso e menos agressivo aos olhos. Enfim, ficamos imaginando essa coisa radiosa e aí talvez a gente se lembre de Paulo, o doutor da lei, né? Quando ainda Saulo de Tarso, na estrada de Damasco, ele diz que ficou cego por uma grande luz, como se o sol tivesse chegado tão próximo dele, e aí essa grande luz. É aquilo, os nossos olhos materiais não estão preparados para determinadas faixas de vibração de luz, e isso causa dificuldade para nós. Mas os nossos olhos espirituais permitem ver essas belezas que não vemos por agora. Nosso sol é a divina matriz da vida, e a claridade que irradia provém do autor da criação. Então, olha só, nosso sol é a divina matriz da vida. A vida na Terra só foi possível no planeta quando, passada aquela turbulência do início da formação do planeta,
quando as nuvens mais escuras dos gases que estavam formados ali foram se dissipando e os primeiros raios de sol puderam chegar até a Terra, é que a vida começa a surgir. É fator elemental para nós. Elementar para nós. Para que possamos fazer o melhor do nosso existir. Quando olhamos a condição e é divina matriz da vida, a vida vem da irradiação solar. E a claridade que irradia provém do autor da criação, quer dizer, provém de Deus. Como se o sol fosse um grande espelho que pudesse refletir um pouquinho do brilho divino sobre todo esse nosso sistema solar, sobre todos os planetas e sobre o nosso planeta nas suas mais vastas dimensões. É a presença de Deus, é o toque divino, é a energia divina que nos chega. E ali André Luiz, então, começava a perceber isso. Ele entendia perfeitamente que isso era muito importante. Agora ele enxergava com outros olhos, né? Enxergava, ninguém não estava ali, ele preocupado por ser um carioca, em ir à praia para pegar um bronze, ou qualquer um de nós que deseja no verão ir à praia para pegar um bronze. Mais do que se bronzear com os raios de sol, o desejo era vitalidade através desses raios de sol chegando até nós. Então, é para irmos pensando, toda a obra de André Luiz é uma lição de vida, sim, para nós. Perdi-me em profundas cogitações. Ele estava pensando a vida, pensando existir, pensando todas as coisas que agora ele percebia que quão pouca importância havia dado enquanto estava ali encarnado. Mas agora tinha outro sabor, outra realidade, outra dimensão para ele. Nunca fixar o sol nos dias terrestres, meditando na imensurável bondade daquele que nos concede. Verdade, olhamos o sol, podemos dizer, mas que dia quente, o sol está tão forte, ou, que bom, hoje tem sol, choveu tanto. Mas não olhamos para o sol como uma grande bênção que Deus nos deu, que é através da bondade divina que Ele permite que esse astro traga até nós luz e calor para que nossa vida seja preservada. Nunca André Luiz, agora ele meditava sobre o valor daquela luz e daquele calor que ele estava ali recebendo. Semelhava-me ao cego venturoso que abre os olhos para a natureza. Até ali, cego. Não percebia a beleza das coisas. Muitas vezes, eu já comentei, que eu acho interessante pessoas que fazem uma viagem, estão dentro dos seus carros, de um ônibus, qualquer coisa, ela não vê o caminho, ela não vê o que está ao seu redor, ela não vê o que está à margem, as paisagens que passam, ou ela está centrada ali nos seus aparelhos eletrônicos, ou está cochilando, ou está lendo alguma coisa, ou batendo um papo, não percebe lá a montanha, não percebe aves, não percebe animais que estão pastando, uma paisagem bucólica, não percebe um raio de sol, um colorido das flores, a água, cachoeiras, ela não enxerga. Ela passa para passar às vezes todos os dias pelo mesmo caminho e nunca percebeu essas belezas todas que estão em derredor, enquanto alguns enxergam tudo isso. Aproveitam, curtem esta beleza da natureza que é oferecida por Deus a todos nós. É uma alegria, então, podermos vivenciar todas essas situações. Serviram-me, agora que ele está limpinho, está acomodado, refletindo sobre tudo isso que ele está recebendo e extremamente grato por isso, ele diz, serviram-me caldo reconfortante e água fresca. Olha,
Espírito desencarnado, está tomando sopinha, um caldinho quentinho. Imagine para aquele que está debilitado, aquele que está enfraquecido, poder tomar um caldo reconfortante. Ter a sensação de alimentação e de bem-estar. E ele diz, tomei um caldo reconfortante. E água fresca, porque lembram-se que ele lambeu até lama. Não tinha uma água fresca, limpa. E o detalhe que ele diz, pareceu-me portadora de fluidos divinos, reanimando-me. Então, após esse carinho, após essa atenção e beber aquela água, parece que aquilo continha algo divino, fluido divino que o fortaleceu, o revigorou. O Valdemir dizendo, o bom da viagem é o caminho. Claro, o bom da viagem é a estrada. E Gil dizendo, tem gente que não sabe o que tem ao caminho de casa diariamente. E é verdade, a Cidinha já está pensando num caldinho de mandioca. Olha só, cada um entretido em algo, mas algo que faz bem, algo que reconforta, algo que enche o coração e enche o estômago também, né? Reconforta em todos os aspectos, físico e espiritual também. Então ele fala desses fluidos divinos. Nós sabemos que a água é um grande agente de magnetismo, de captação, né, de cargas eletromagnéticas, elétricas. A água é um fluido que conduz isto. Tanto que existe a prática da água benta, da água magnetizada, como dizemos, ou fluidificada, como alguns falam. Há um diferencial nessa água. Algo foi acrescentado a essa água, seja benta, seja magnetizada, seja a água fluidificada nos contextos religiosos. Esta água a ela foi acrescentada energia de uma oração, de um pedido de bênção, de um pedido de cura. E é claro que esses fluidos todos, estando em a natureza, podem se precipitar sobre esta água. E aí alterar a sua composição, oferecendo àquele que vai sorver desta água o de que ele necessita para seu restabelecimento, para o seu bem-estar. André Luiz sentiu isto, porque ele se sentiu renovado depois, então, da água e do caldo que ele tomou. Aquilo tudo fez bem, aquilo tudo desceu para ele de uma forma que planificou, que saciou a sua fome e a sua sede. Maria Parisete, Alberto, Célia, Neuza, Cláudia, mais uma vez juntos, mais uma vez, graças a Deus, estamos aqui. Então, André Luiz está descrevendo suas primeiras sensações, seu primeiro tratamento. Vejam que o primeiro tratamento dele é mesmo da higiene e do restabelecimento das energias. Esse é o primeiro tratamento dele. É o cuidado, é o zelo dele nesse instante. Neuza, boa noite. Então ele diz o seguinte sobre isto, né? Não saberia dizer que espécie de sopa era aquela. Ele não identificou qual era a constituição daquele alimento. Ele recebeu como alimento, mas ele diz assim, alimentação sedativa ou um remédio salutar? Ele não entendia bem a composição, sabia apenas que essa alimentação acalmou e que o fortaleceu. Por isso, uma alimentação sedativa e um remédio salutar para os males que ele estava sentindo. Novas energias, profundas comoções vibravam-me no espírito. Então a gente vê assim, ele, naquele termo que nós usamos para quem desencarnou, espírito. O seu corpo espiritual sendo cuidado, alimentado.
limpo, tratado. E ele se identifica não como corpo, porque ele diz, essas comoções vibravam-me no espírito, ainda internamente a esse corpo espiritual. O espírito está portador de corpo espiritual e de corpo, quando encarnado, corpo carnal. Por isso, Paulo dizer em suas epístolas, vi um homem, não sei se em corpo carnal ou se em corpo espiritual. Ele sabia dos dois corpos. Ele sabia da possibilidade da individualidade da pessoa nas duas situações. E André Luiz aqui, ele identifica muito bem o corpo que está sendo reconfortado, cuidado, limpo, e as sensações que ele, espírito, está sentindo, a comoção que ele sentiu, vibravam-me no espírito, significando no âmago, além do corpo espiritual, na sua essência divina. Era dessa forma que André Luiz então estava se identificando. Divina melodia penetrou o quarto, é aí que ele ouve a melodia das 6 horas. Notas de maravilhosa harmonia penetravam meu coração. Ele começou a ouvir uma música suave, delicada, e aquilo fez um bem enorme ao seu coração. Trouxe uma sensação muito boa. Então, o enfermeiro explica para ele, porque ele questiona que seria, ele não está entendendo de onde está vindo a música, o que ela significava. E o enfermeiro diz, é chegado o crepúsculo em nosso lar. Então era por perto das 18 horas para nós. Vejam como é importante prece às 18 horas. Porque é uma hora que até o mundo espiritual respeita, como hora do ângelus, hora da prece, hora da vibração. E ele então, o enfermeiro explica, é chegado o crepúsculo em nosso lar. Em todos os núcleos de trabalho, há ligação direta com as preces da governadoria. Veja o que ele diz, existe uma governadoria em nosso lar, na colônia. Então existe um ponto central que coordena, que organiza, que observa, que cuida de tudo, a governadoria. Então tem um governador, alguém à frente dos cuidados, com uma enorme responsabilidade para bem cuidar daquela população que ali está. E o interessante é que isso era feito na governadoria, a prece, mas, diz ele, todos os núcleos de trabalho, em todos os núcleos de trabalho, há uma ligação direta com as preces. Hoje nós entendemos isso facilmente, porque nós podemos ter, como temos agora aqui acontecendo, eu que estou aqui de um lado, na minha casa, falando com muitas pessoas ao mesmo tempo, todas ouvindo, todas vendo, todas interagindo, cada uma sentindo a fala de uma forma. Então, hoje seria fácil a gente pensar isso, né? Uma comunicação simultânea, um lugar onde tem um acontecimento e a multiplicação de lugares onde esse acontecimento pode ser visto. Eu vou lembrar aqui uma instituição no Rio de Janeiro chamada Lar de Frei Luiz. Muitos dos companheiros que estão conosco hoje já estiveram no Lar de Frei Luiz. E o Lar de Frei Luiz, ele, a mim, me parece muito uma colônia espiritual, porque são muros altos, grandes portões e lá dentro ruas com edificações. Tem escola, tem creche, tem centro espírita, tem um atendimento hospitalar, tem um grande salão para a prece, para as palestras. É uma área enorme em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, na Estrada da Boiúna. E o interessante é que quando acontece o evangelho, as palestras, nesse salão principal que acomoda muita gente e que ali mesmo já tem um telão para que as pessoas possam observar mais de perto aquele que está falando, alguma projeção que ele está fazendo,
O interessante é que em todas as ruas, em todas as edificações, nas ruas nós temos assim postes com caixa de som. Então todo mundo ali dentro pode ouvir aquela prece, aquela música, aquela palestra que está sendo feita. Todos os locais de trabalho, a biblioteca, a livraria, a floricultura, o restaurante, todos os locais que estão trabalhando, eles têm esse serviço de som e até televisões, telas com imagens, para quem está trabalhando também poder usufruir daquelas reflexões, dos momentos de prece, das vibrações, realizando o seu trabalho. Isso é muito interessante e é um local, sim, de silêncio no caminhar, não se permite celular, as ondas do celular são complicadas, não podem estar lá dentro, então esse sistema não é feito via celular, mas a gente vê assim, quer dizer, ali o lar de Frei Luiz dá hoje para a gente ter uma ideia do que é que André Luiz estava falando. Mas imagine para ele na década de 30, onde isso não era uma coisa comum, não era uma coisa corriqueira. Ele estava assombrado com tudo aquilo. Maria Léia, boa noite. Marina, boa noite. Cidinha. Então, ele fala esse enfermeiro explica isso para ele e dizia para André Luiz: fique em paz. Voltarei logo após a oração. O enfermeiro também iria participar da oração. André Luiz estava cuidado, estava tratado, podia ficar quietinho no seu leito. Então ele disse: olha, fique em paz porque eu vou até a oração e volto assim que termine. Ele não iria perder o seu momento, porque o momento da oração nós alimentamos a alma. Nas orações, naquele instante em que estamos juntos numa vibração, nós estamos nutrindo as nossas almas com este alimento celestial. E aquele enfermeiro precisava nutrir-se para também poder trabalhar, poder ajudar e fazer a sua parte. E André Luiz então questiona, olha como ele se recupera tão bem e se sente tão fortalecido, que ele diz assim: não poderei acompanhar-vos? Será que eu não posso ir junto? E também estava curioso para entender aquele local, para ver o que estava acontecendo ali. E ele diz: não poderei acompanhar-vos? E o enfermeiro disse: olha, você ainda está fraco, mas caso sinta-se disposto, quer dizer, você está fraco, mas se você se sentir disposto, nós podemos ir. Ele iria junto com o enfermeiro. Ah, o que vocês acham? Já estava fortalecido e estava curioso para participar de tudo isso, para viver. Ele estava querendo viver. Então, dizer, levantei-me, vencendo dificuldades, porque ainda estava enfraquecido. Agarrei-me ao braço fraternal que se me estendia. O enfermeiro deu o braço a ele, ele se apoiou e foi embora. A cama é boa quando a gente precisa, mas sair dela é melhor ainda. Poder sair, né? Poder tocar a vida é melhor ainda. Ele chegou a um enorme salão. Numerosa assembleia meditava em silêncio. Isso é uma lição formidável. Muitas vezes a gente vê mesmo nas nossas casas espíritas, as pessoas chegam, muito barulho, muita fala. Claro, a gente gosta de encontrar amigos, mas vamos acalmar os ânimos um pouquinho para colaborar com o ambiente, para respeitando o mundo espiritual que sempre está ali, com outras pessoas necessitadas. Respeito. Menos. O menos é sempre mais. Então André Luiz dizia ali que havia uma enorme assembleia, uma numerosa assembleia que meditava em silêncio, guardando respeito pelo local de oração. É assim numa igreja,
é assim num templo, há o respeito pelo local em que se encontra. Da abóbada, cheia de claridade brilhante, pendiam guirlandas floridas que vinham do teto à base. Imaginem um templo alto, né? Elevado, os templos sempre são altos. O Gil está colocando aqui, o silêncio é uma prece. Eu vou ousar contestar o Gil aqui um pouquinho. Esta frase, Gil, se nós tirarmos o acento, vai ficar melhor. Vai ficar o silêncio e uma prece. Porque nem sempre o silêncio é uma prece. Se a mente estiver perturbada, se os pensamentos estiverem atravessados, se a pessoa estiver ocupada, ficar olhando quem entra, quem sai, quem é aquele, quem é aquela, a vida de um, a vida de outro, nós não estamos em prece. Então, estar em prece, o silêncio com prece, é esse silêncio e uma prece, que é um padrão de meditação, um padrão de súplica, um padrão de pedir ajuda. É isso que nos traz uma condição melhor, né? Então, meus amigos, está aí para que a gente pense um pouquinho melhor sobre tudo isso. E nós vemos então André Luiz observando isso, um salão enorme, guirlandas de flores descendo do teto até o chão, é maravilhoso, é suntuoso, é lindíssimo de ver algo desse tipo. E ainda havia um detalhe sobre essas guirlandas floridas, né? Que vinham do teto até o chão, traziam radiosos símbolos da espiritualidade superior. Eram flores brilhantes que representavam essa espiritualidade superior, essa espiritualidade maior que nós então podemos observar. Ninguém parecia dar conta da minha presença. Olha aquilo que eu disse, que nem sempre o silêncio é uma prece. O Gil, verdade, é uma prece. Porque é isso que está aqui. André Luiz dizendo assim, ninguém parecia dar conta da minha presença. Estavam todos contritos, estavam todos em oração, numa vibração de melhoria. Não naquela questão de fica de boca fechada, mas de olho em todo mundo, maldando, pensando, refletindo. Diálogo interior, diálogo da própria mente. Então ele disse, olha, ninguém parecia perceber que eu estava ali, né? Que ele chegou ali. Mal dissimulava a surpresa. Contive numerosas indagações, porque ele nem ousou quebrar aquele silêncio, aquele estado de reflexão e prece, perguntando para o enfermeiro qualquer coisa. Ele queria perguntar 1 milhão de coisas, mas ele se conteve. Observava ao fundo desse salão uma tela gigantesca, onde desenhava-se prodigioso quadro de luz quase feérica. Vejam, a época de André Luiz. Hoje, quando a gente fala em telão, todo mundo sabe o que é. Mas André Luiz não sabia, porque isso não era uma tela gigantesca com uma iluminação tão grande, uma tela com um brilho tão grande, né? Um quadro de luz que se diz, um quadro é uma tela iluminada, vai haver uma projeção. Hoje nós sabemos que iluminou uma tela, vai haver ali uma projeção. Mas ele não sabia, ele não tinha ideia disso. E ele diz de luz, uma luz quase feérica, que chegava até a ser muita luz para os olhos. Já tinha no mundo espiritual. Nós ainda aqui não tínhamos toda essa condição, mas o mundo espiritual está sempre adiante de nós. Olha, essa história é tão antiga, né? Que nós vamos ver no momento em que Jesus está na casa de Simão Pedro, e ali Pedro está, é hora da ceia, e Pedro está assim,
preocupado com alimentação, vai entrar a questão da alimentação animal, e ele sobe ao terraço da casa dele para meditar sobre isso, sobre essa confusão de alimentos que ali se apresentava. Então, diz o relato bíblico, lhe aparece um anjo. Então nós já sabemos que um anjo é um espírito de luz, é um ser superior que chega até nós. Ele desenrola diante dos olhos de Pedro uma grande tela. Na Bíblia diz que é como um lençol branco. Que outra identificação nós poderíamos ter sobre uma tela fluídica, o que hoje nós podemos ter acesso? E nesse lençol branco, os animais da criação apareceram, todos os animais. Olha a projeção feita aos olhos de Pedro há 2000 anos. André Luiz também viu isso no mundo espiritual. Hoje nós temos isso ao vivo e a cores em nosso lar, em nossos templos religiosos. Todos os templos hoje têm suas projeções com músicas, com imagens que ajudam a meditação, a reflexão. E hoje nós não valorizamos, coisa que eles não tinham nem ideia. Sem televisão, surgiu um cenário de templo maravilhoso. É interessante, André Luiz, falar de televisão, até porque aqui no Brasil a televisão chega na década de 50. André Luiz tinha desencarnado na década de 30. Como é que ele está usando essa palavra? Qual era o seu conhecimento a respeito dessa tecnologia? Será que ele tinha já conhecimento de outros locais do mundo? Talvez o primeiríssimo mundo, Estados Unidos, a época, algo tivesse chegado até ele? Ou será que a palavra é televisão? Processo obedecendo a processos adiantados de televisão. Será uma visão projetada em tela? Uma visão... É difícil a gente pensar sobre isso, mas o interessante é que o processo que hoje para nós é tão comum, estava sendo usado ali, e a obra escrita lá, na década de 40. Então surgiu nesta tela que estava iluminada, em adiantado processo de televisão, o cenário de templo maravilhoso. Projetou-se um templo naquela tela. Hoje nós vemos assim o Muro das Lamentações de Jerusalém, vemos locais que o Cristo percorreu, jardins maravilhosos, Getsemane, e nós ficamos encantados com isso. E André Luiz viu um templo ali diante dos seus olhos. Continua ele dizendo, sentado em lugar de destaque, nesse templo que ele estava visualizando, então era uma projeção que todos naquele salão estavam assistindo, sentado em lugar de destaque, um ancião coroado de luz fixava o alto. Então ele percebeu um homem idoso, em lugar de destaque, provavelmente o meio dos anciãos que ali estavam, ele de olhos elevados, fixando o alto, em atitude de prece, envergando alva túnica de irradiações resplandecentes. Ele observava a roupa, a indumentária daquele homem. Era uma alva túnica, uma túnica clara, um tecido branco, mas de irradiações resplandecentes. Então não é um tecido comum, é algo que irradia a própria luz daquela criatura, o campo vibracional desta criatura. Daí nós temos a ideia de anjos sempre iluminados, os santos trazendo aquelas auréolas que representam a sua iluminação, tecidos para identificar santos com brilhos de estrelas. É a nossa forma de conseguir retratar isto.
É o nosso modo de conseguir trazer um pouquinho disso à nossa realidade terrena. E ele via esse homem. O que eu acho interessante, meus amigos, e a nossa hora está avançadíssima hoje, eu acho interessante ele dizer que este ancião olhava para o alto, olhar fixo no alto, em atitude de prece. E é algo que nós fazemos até inconscientemente. Quando vamos orar, mesmo que a gente abaixe a cabeça, os olhos se levantam. Nós não olhamos para baixo, os nossos olhos, mesmo com as pálpebras fechadas e a cabeça inclinada, os nossos olhos se elevam. E se estamos aqui assim, de olhos abertos, ao falar de alguma coisa superior, ao falarmos da prece, de Deus, os nossos olhos se elevam. Inconscientemente ou conscientemente, como espíritos, nós sabemos do Criador. Nós sabemos das criaturas que estão acima de nós. Nós sabemos de um Jesus muito além da nossa reles mortalidade. E é por isso que no momento da nossa oração é natural elevarmos os olhos. Até uma criança faz isso, porque uma criança é um espírito reencarnado. E está trazendo Deus na consciência. E por isso, ao falar com Deus, através da oração, ao falar com a espiritualidade, ao falar com Jesus, nós colocamos esse inclinar da cabeça e esse elevar o nosso olhar ao mais alto, como a buscá-lo numa presença mais próxima de nós mesmos. Meus amigos, nós vamos parar por aqui, nesse instante em que eles estão iniciando a oração coletiva. Se Deus quiser, na segunda-feira que vem, continuaremos esse capítulo da obra Nosso Lar. E é importante irmos percebendo esse mundo espiritual com esta beleza que André Luiz vai nos descrevendo. Então, que possamos nos lembrar de tudo isso. Nos lembrar de observar melhor a natureza que nos cerca. A grandeza de Deus em tudo que nos oferta. Em tudo que faz chegar até nós. E que a gente não valoriza. O copo d'água fresca, a comida no prato, o remedinho que necessitamos, a cama confortável para o nosso descanso, a possibilidade da vida, dos contatos com as criaturas, o aprendizado, o desenvolvimento da nossa inteligência, a possibilidade de cooperar no bem. É o mínimo em termos de gratidão. Cooperarmos no bem sempre. Esse é o mínimo que nós podemos fazer em gratidão a muito que temos recebido da graça divina que temos tido a oportunidade de receber. Assim, queremos lembrar os amigos que esses estudos estão ficando na página Grupo de Apoios aos Estudos Espíritas Taubaté, aqui no Facebook, ou também vemos o canal lá no YouTube Marina Ferri. Se inscrevam, deixem o seu positivo, isso é importante para manter aquilo funcionando a fim de que tantas pessoas possam ver. Nós estamos olhando, temos tido uma companhia fantástica aqui, mas muitas pessoas depois vão visualizar. Tem vídeos nossos com mais de 1000 visualizações. Para nós é uma alegria e uma responsabilidade. Talvez mais responsabilidade do que alegria, porque não podemos colocar em verdades. Nós não podemos disseminar ódio, rancor. Não, nossa função é buscar nesses ensinos a paz, o bem, a alegria, fraternidade, solidariedade, força, vigor. É isso que todos precisamos. Nós temos uma página de Emmanuel que relata muito bem a nossa condição na vida. E a página se intitula Confie e Caminha. A existência na Terra é comparável a uma viagem de aperfeiçoamento, na qual necessita seguir adiante ao lado de nossos companheiros de jornada evolutiva.
Muitos te desconhecem. No entanto, Deus sabe quem és. Muitos te menosprezam. Contudo, Deus não te abandona. Muitos te hostilizam, mas Deus te apoia. Muitos te reprovam em circunstâncias difíceis. No entanto, Deus te abençoa. Muitos se te afastam da presença. Todavia, Deus permanece contigo. À vista de semelhante realidade, sempre que tropeços e provações te apareçam, não te acomodes à beira da estrada, em algum recanto da inércia. Confia em Deus e caminha. O bom da viagem é a estrada. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine, que a paz esteja com todos, que as luzes divinas clareiem os lares e as nossas consciências, especialmente as consciências dos nossos dirigentes, nosso país, dirigentes de outros países, aqueles que estão à frente das responsabilidades de governadorias no mundo terreno, que possam ser iluminados para conseguirem fazer as escolhas mais felizes para todos que estão sob sua guarda, sua responsabilidade. É esse o nosso desejo. E amanhã, se Deus quiser, estaremos aqui às 20 horas, trazendo então os nossos estudos do Livro dos Médiuns. Estamos lá no Livro dos Médiuns na terça-feira. Muita paz, Deus abençoe, Jesus ilumine e que esses lares todos sejam agraciados com a presença do Mestre Divino em cada coração. Até amanhã, se Deus quiser.